Olá, gente, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Kelly Romeira e nesse canal você terá vídeos 3 vezes na semana, sendo as terças-feiras vídeo geral, e agora eu tô passando pelo momento que eu tô fazendo vários vlogs. Nas quintas alternadas eu faço uma playlist sobre intercâmbio na Austrália junto com meu irmão, que foi intercambista. E no sábado tem os vídeos de acompanhamento do curso de inglês Mário Vergara, que eu estou fazendo. Estou nessa jornada que já fechou 2 anos em maio. E nesses vídeos de sábado nós temos 3 quadros que rolam no canal, né? Os quadros de dicas normais, que são os vlogs que eu faço. O Once Upon a Time, que foi uma ideia que surgiu o ano passado e eu comecei em janeiro. E agora, esse quadro novo, que é o Tell Me Your Secret, que esse é o segundo vídeo do quadro, com a Ana Camille de novo, participação especial dela de novo. E hoje a gente vai contar como que a Ana conseguiu sair falando inglês sem nunca ter conversado em inglês. Então, agora, bora com o papo com a Ana, porque quem vai contar toda essa história hoje é ela, ensinar esses segredinhos pra gente. Bora! Então, Ana Camille, bem-vinda de volta ao nosso canal aqui. Muito feliz por você estar topando fazer esse quadro maravilhoso, que na verdade começou pensando no shadowing mesmo, né, que você fazia, que eu pensei, eu tenho que mostrar isso pra alguém, não adianta eu contar, né? A criadora do negócio teria que contar, né? E daí hoje, então, a gente vai contar essa coisa super interessante que também me interessa muito, né? Porque eu tô com a minha fala travada e tu sabe que tu é minha teacher de speak. E daí eu fiquei bem surpresa porque tu tinha contado no seu Once Upon a Time, né? Que você conversava sozinha e era isso, né? Que você nunca tinha conversado. Daí um dia lá no Discord, né? Depois que eu já tinha saído da conversa, a gente tava, eu acho que em 4 pessoas lá, né? Você ficou lá conversando com o Dejair em inglês e daí depois eu perguntei pra ele, ele disse que você conversava muito bem. Ai, então conte esse segredo agora pra nós. Tá bom. Então, a minha história com a fala, ela é meio bagunçada, assim. Porque quando eu comecei a tentar falar, eu já estudava há um tempo, eu já entendia muito bem, já lia também. E aí eu senti a necessidade de começar a tentar falar, né? Mas aí como é que eu ia fazer se eu não tinha ninguém pra conversar? E aí eu já tinha também ouvido em alguns vídeos que seria bom tentar falar sozinha pra tentar desenrolar uma conversa comigo mesma. E aí então eu tentava pegar alguma coisa, qualquer coisa pra falar. E aí, às vezes eu tava no banheiro, eu tava sozinha no quarto, e aí eu começava a falar, e aí eu travava em alguma palavra que eu não sabia, ou não sabia, era como falar aquilo de uma forma mais natural. E aí era meio frustrante. E aí eu tentava no dia, e às vezes passava um tempo, e aí eu ia tentar de novo, e aí não tinha alguma coisa fixa. Mas me conte uma coisa, isso aí, em meados de que ano que isso aconteceu, né? Porque, e também assim, se tu nunca buscou aplicativos pra tentar falar, porque eu vi que várias pessoas sugeriram um Falou, sugeriram um Speak. Eu, sinceramente, não me dei, assim, muito bem, assim, eu não achei muito efetivo. Porque todos esses, tipo, tu copia o que o cara tá falando, eles dão na tela pra te repetir, daí meio que um papagaio. Não é como essa questão que tu disse que tu pensava, entrava no teu quarto e começava a pensar. E isso eu tenho tentado fazer, só que eu não sei se isso acontece contigo, mas eu tô percebendo uma coisa assim, porque numa conversação normal parece que a coisa ela desenrola diferente. Sim. Até. Mas assim, toda vez que eu vou começar a pensar, eu penso assim, I am, I will, entendeu? Sempre começa com eu vou, eu estou, entendeu? Sim. E eu acho isso tão estranho, eu paro assim, será que isso realmente, efetivamente vai me ajudar? Porque parece que são falas que não são muito usuais, porque quando a gente vai conversar, eu não falo. Geralmente a Ana e o Will. E é assim sempre que eu começo essa fala sozinha. Não, tipo, comigo, às vezes eu tentava falar sobre um assunto, mas às vezes eu falava, eu me dava bronca, entendeu? Ó, tá fazendo isso daqui errado. Ou eu falava assim sobre qualquer coisa, às vezes eu não tava narrando o que eu iria fazer, entendeu? Ou eu tava pensando, mas pensando, como é que a gente fala? Out loud. Pensando alto, é isso que tu quer dizer? Sim, só que no caso eu estava falando, né? E era assim, então, se eu tava brava, eu tentava expressar, no caso, a raiva em palavras, né? Só que em inglês. Se eu precisava de fazer alguma coisa, eu tentava falar aquilo que eu ia fazer em inglês. Entendeu? Só que, realmente, numa conversa é muito diferente. Então, quando a gente vai conversar, às vezes eu fico pensando, o que a gente vai falar? E aí, às vezes, não vem um assunto assim. Como na última nossa conversa, né? A gente desenrolou lá um assunto, aí já veio o outro. Aí a gente falou de você, a gente falou de mim. Então, uma conversa é muito mais prático.
a gente desenrola um assunto muito mais rápido. Eu não sei, tipo, todo mundo começa a comentar isso, que, porque é bom ir pro Lingb, porque lá as conversas são básicas, né? Mas eu não sei, por mais que a gente tente ficar numa conversa básica, eu e tu, eu não sei, porque uma conversa é tu chegar e tu perguntar de pontos que tu escutou. Então a gente começou a falar, nem sei do que, a gente começou a falar sobre universidade, sobre profissão, né? E eu não sei, eu não teria como, eu acho, ficar perguntando, tá, da onde é que tu é, né? O que que tu faz, qual é a tua cor preferida. Eu acho que isso não é uma conversa, parece que é uma... Tipo no cursinho, que a professora faz a mesma pergunta pra todo mundo, assim, né? E eu não vejo como isso possa evoluir, assim. Eu nunca usei esses aplicativos, assim, porque eu nunca também achei tão confiável, nunca chamou muito a minha atenção pra esse tipo de aplicativo. E essas conversas básicas, tipo, que país você é, onde você mora, isso é coisa que a gente já sabe, assim, de como perguntar. Sim. Entende? E aí eu acho que são conversas muito simples, muito fáceis. Não tem nada, não vai surgir nada no improviso ali, né? Não tem muita coisa assim mais profundo, ou quando a gente realmente está com vontade de conversar com alguém. Porque eu não sou, eu sou mais recatada, digamos assim, então eu tenho muito mais facilidade para conversar com alguém que eu já conheço do que com alguém que eu não conheço. Sim, eu também, por mais que não aparecesse, eu não sei se Lingb tem câmera ou não, mas por mais que não aparecesse, eu ia ficar totalmente constrangida. Sim. Porque, sei lá, apesar da pessoa não tá te vendo, por isso que eu me nego até a entrar nos aplicativos e tal. Sim, eu acho que lá é só chamada, gente, e não dá pra ver a pessoa. Ou se dá, não sei como é que faz, não sei como funciona. Mas então tu nunca usou, tipo, Falou, pelo menos, que é de repetição e tal, e eu acho que é tal que Speak no o outro que eles sugeriram, até vou botar. Nunca usei, assim, nenhum aplicativo pra... Eu acho que depois que eu abandonei o Duolingo, eu não usei nenhum aplicativo, assim, pra tentar de falar, não. Então a tua técnica sempre foi só falar sozinha? Eu nunca, por exemplo, meus amigos sabiam que eu estudava inglês, mas nenhum tinha muita vontade ou interesse de aprender, então não tinha mesmo com quem falar, eu não tenho dinheiro pra pagar professor particular, né, Cambly, Talk e vários outros sites que dá pra conversar. Então eu tinha que ir do meu jeito, do jeito que dava, e foi assim que eu consegui desenvolver alguma coisa pra tentar falar. Quanto tempo tu ficou nessa situação de tentar falar sozinha, assim, porque na verdade tu não tinha certeza se no momento de uma conversa tu ia realmente desenrolar, né? Isso aí a gente só tem certeza quando acontece, eu acho que eu comecei a estudar em 2018, né? E eu acho que tentar, assim, falar já em 2019, eu acredito. E aí eu ia assim, tipo, tinha dias que eu conseguia falar um pouquinho mais. Não tinha nada assim, tipo, eu não tenho nada registrado de quando eu tentei. Então eu não sei precisar, foi em tal mês de tal ano. Eu não sei dizer. Mas no caso, foi mais de um ano já, né? Porque 2019, por mais que tenha começado no final de 2019, estamos no meio de 2021, tu tá há mais de um ano fazendo isso sozinha, né? E também assim, eu nunca fui tão consistente. Eu acho que eu tive um pouco mais de facilidade, acho que pra falar já. E aí eu, com isso, tentava conversar. E eu tentava também, por exemplo, se eu ouvir alguém falando uma frase, eu tentava repetir. É quase tipo um shadowing. Mas aí, só com uma frase que eu achava muito bacana. E aí eu ouvia a frase lá e eu falava também. Se eu tava assistindo um filme ou alguma coisa, um vídeo, né, no YouTube, e aí eu via a frase, gostava da frase, eu repetia. E assim eu ia fazendo. E aí, assim, eu sabia que se eu encontrasse alguém, eu ia ter problemas pra falar, mas eu achava que eu ia me virar. Aí, e quando a gente conversou com o DJI, a gente conversou quase meia hora depois lá no Telegram. E eu me surpreendi, porque eu também pensei que eu não conseguiria talvez sustentar a conversa por tanto tempo, né? Sei que em algum momento eu ia travar ou não ia conseguir mesmo. Mas eu me surpreendi. E como é que foi a ansiedade? Chegou a gerar alguma ansiedade ou não? Porque tu já conhecia ele e tal? Sim, sabia que não tinha conversar em uma outra língua, a gente tá na nossa zona, não está na zona de conforto. Porque conversar com alguém em português, mesmo que às vezes a gente não tenha tanto assunto, a gente busca, mas em inglês às vezes a gente esquece uma palavra aqui, ou a gente não sabe mesmo como é que fala aquilo em inglês, então bateu um nervosismo ali. Aí depois, quando a gente já tava em um bom tempo de conversa, eu já fiquei um pouco mais à vontade, mas bateu assim um nervosismo, uma ansiedade. E fora o DJI, tu já conversou com outras pessoas além dele e de mim? Não. Porque
Então tu não tá praticando o speaking, né, no fim, só com Shadow e tal, que já ajuda horrores, porque, né? Por exemplo, eu fiquei muito pensativa também sobre isso, sobre o speaking, sobre conversação, né? Porque é um tema que todo mundo quer chegar lá. Mas, pra mim, eu acredito que eu atingi o que eu queria atingir com o inglês enquanto eu tô aqui no Brasil. Né? Que o que a gente mais utiliza é a gente ler, pra quem gosta de ler, e ouvir, no caso assistir alguma coisa. Então, os meus 2 maiores objetivos eu atingi, que era poder assistir alguma coisa de forma confortável e poder ler coisas que eu gosto de ler. E aí falar, eu não pretendo tanto, porque também por conta de condições financeiras, né? Sair do Brasil agora. Então não é uma coisa que eu me preocupo tanto, assim. Eu quero falar com fluidez, tem muita coisa que eu preciso melhorar, mas as principais coisas que eu queria, eu consegui atingir. E aí é por isso que eu tô sossegada. E é uma questão que, como tu não tem essa necessidade e tu tá estudando ainda, realmente a tua fala, ela vai aperfeiçoar de rebote. Eu acho que não tem como não aperfeiçoar, né? Eu acabei de lembrar a pergunta que eu queria te fazer. Se a tua fala, ela é mais baseada em frases que tu escuta, frases prontas que tu pega, ou se tu acaba criando as suas frases, porque essa é um dilema que eu tenho, tá? Porque todo mundo fala que a gente tem que copiar a forma que eles falam, mas eu não consigo, às vezes, muito absorver a estrutura, e eu já percebi que eu, ao falar, eu tô inventando frases. E daí, claro, né, não fica tão bom, óbvio que não fica bom, né? Mas é a minha forma hoje, sabe? Eu não consigo pegar aquela estrutura pronta e colocar na minha fala ainda. E o DG já bateu muito nessa tecla, que ele faz muito isso, até tipo de música que ele tá estudando. Ele pega frase... Música é muito bom. E ele, eu vou usar nessa situação, sabe? Só que eu ainda não consegui fazer essa relação. Eu já percebi muito isso, até eu tentando conversar sozinha, que eu mais tento conversar sozinha do que converso contigo. Mas eu já percebi que eu invento as coisas. Eu acredito que cada pessoa aprende de uma forma, sabe? Eu vejo que o Dejair, ele é muito assim, né? De pegar uma frase e já ver como é que ele vai usar e tudo isso. Eu não consigo pensar dessa maneira, sabe? Mas realmente é isso, porque a gente, no português, a gente faz a mesma coisa. A gente ouve alguém falar e a gente vai falar, muitas vezes, aquela coisa, porém a gente fala do nosso jeito. Com o inglês é a mesma coisa. Eu tenho que me expressar, tenho que expressar as minhas ideias. Eu vou tentar pegar o que, por exemplo, um nativo vai falar para poder falar. Então tem muitas frases que eu uso, sim, que eu já vi o nativo falar milhares e milhares e milhares de vezes, que não tem como não usar aquilo. Porque eu sei que se eu falar aquilo para o nativo, ele vai me entender de boa. Entendeu? Eu acredito que a gente tem que ouvir muito, muito, muito mesmo, para que todas essas estruturas que a gente ouve, todas essas frases que a gente ouve eles falando, para que aquilo se torne natural pra gente, sabe? Porque eu acho que o medo que eu tenho, às vezes, é de, se eu falar com um nativo, eu falar alguma coisa que vai soar estranho pra ele, entende? Sim, ou soar rude. Sim, talvez rude, ou que aquela frase que eu usei, ou aquela palavra que eu usei dentro daquele contexto não faça tanto sentido. Eu vou te dar um exemplo. Eu não vejo problema em dizer I want, né? Só que diz que é rude, que tem que falar I could, I can, né? Então, eu não entendo por que eu quero, pra pedir um café, I want a coffee, seja um problema, mas diz que soa rude, sim. Né? Então... É por isso... É coisa de tu copiar mesmo, né? É por isso né? que eu falo que a gente tem que ouvir. Então, se eu vejo alguém, a pessoa tá pedindo alguma coisa pra comer, e aí, como você falou, se I want soa rude pra eles, por que eu vou usar? Né? Eu acho que também é um pouco de bom senso da gente. Se eu vejo alguém falando isso daqui, dentro desse contexto, eu não vou inventar alguma coisa. Então, eu acho que esse é um passo à frente, sinceramente, né? Quando eu me questiono isso, eu penso, não, mas esse é um passo à frente, que eu ainda não dei, entendeu? Então, realmente, tu é a segunda pessoa que eu tô escutando, né? Que pega a frase, tenta pegar o máximo possível de frases prontas, né? Eu ainda não consigo, mas isso é um processo, não adianta, né? Sim, porque conforme que a gente vai passando, tipo, eu já tenho um bom tempo estudando, então
eu não tenho tanta prática de conversação, porque às vezes eu acho que eu fiquei também, digamos, no comodismo de assistir o que eu quero, ler o que eu quero, estudar, ali fazer meu Anki de boa. E eu não sinto tanto essa necessidade de, eu preciso de conversar todo dia, eu preciso de fazer isso, preciso de fazer aquilo. Eu vou fazendo aquilo que eu vejo que vai se adaptando pra mim. E aí tem aqueles momentos que a gente não tá tanto com vontade de estudar. A gente tá desanimado, como eu vi o seu último vídeo, eu me identifiquei muito, porque eu também tô nesse período de um pouco desmotivada de estudar. Então eu vou fazendo aquilo que eu mais gosto pra também não tentar parar, porque senão a carroça não anda. Perfeito. Perfeito. É por isso até que eu comentei lá no grupo, o pessoal deu algumas ideias, eu falei assim, eu quero uma rotina, mas eu não quero impor uma rotina a mim, porque óbvio que eu acho que eu não vou parar, porque eu disse que aquela mula quando começa empacada não vai, né? E eu vou estudar pelo menos, né, até eu ir viajar no que vem, que esse é o meu objetivo de estar muito bem lá, né? Então, eu não vou parar. Só que aquilo não pode se tornar pesado, né? Porque eu já estava numa situação confortável. Só que o meu desconforto hoje não é porque eu não tô gostando de estudar, é simplesmente porque eu tô achando que eu tô estudando pouco. Eu sei como é. Eu acho que depois não sei quem foi que comentou, que você colocou no grupo, do platô que a gente chega. Porque eu sinto isso assim, depois de a gente estar estudando muito tempo, a gente não vê tanta evolução. E aí realmente parece que a gente não está estudando. Porque, por exemplo, você já chegou no momento que você está assistindo coisas que você gosta, não é aquilo, eu não estou fazendo isso aqui porque eu tenho que estudar. Estou fazendo isso daqui porque eu gosto de fazer, porque eu quero ver uma série, porque eu quero ler esse livro. Porque eu quero, se fosse no caso falar com alguém, eu quero falar com essa pessoa em inglês. Entendeu? Então a gente já não vê mais aquilo como um estudo, a gente só vê aquilo como uma diversão. Aí, eu acho que é aí que a gente se cobra. E eu cheguei no ponto que eu queria muito falar, até foi no ponto daquele vídeo que eu fiz sobre fala, só que eu não sei, eu acho que foi até um comentário, depois do comentário do Nunes em um dos vídeos, que ele disse que aqui no Brasil, exatamente o que tu acabou de falar, que a gente precisa mesmo é a leitura e o listen, eu não sei, tirei o pé, sabe? E aquela ansiedade me baixou e é isso aí. É claro que eu não quero deixar para chegar no ano que vem. E fazer tudo. Que eu vou viajar em outubro e eu já tá desesperada, né? Mas aos pouquinhos a gente vai, uma vez por mês. Mas que bom que tu tem paciência. Mas eu acho que... Tá, eu já tô fugindo do assunto aqui, daqui a pouco eu já vou tomar mijado nos comentários de novo, né? Que eu não sigo o roteiro. Mas é isso que acontece. Mas eu queria saber se tem... Um assunto vai levando o outro. É uma conversa. Exatamente, se a gente estivesse conversando em inglês não dá pra ter combinado o assunto, né? Porque a gente já desenrola outros. Então, sobre esse assunto, queria saber se tem mais alguma coisa a acrescentar. Olha, eu acho que cada pessoa tem que achar o seu modo de estudar. Eu vejo lá no grupo, por exemplo, o Léo. O Léo fala muito bem. Eu acho que ele é o que mais, assim, o que melhor fala, melhor soa, meio quase como um nativo. E ele começava com o script, né? Então eu acho que a pessoa tem que achar a forma que ela vai melhor se adaptar. Se ela realmente quer ir direto para uma conversa, ou se ela quer começar fazendo shadowing ou começar fazendo sozinha, ou sei lá qual outro tipo de método para ela poder começar a falar. Mas se realmente o objetivo da pessoa é falar logo inglês, ela tem que focar nisso, entende? E buscar maneiras de sempre se manter falando. Por exemplo, eu não conseguia falar sozinha todos os dias, porque motivos também de falta de vergonha na cara. Vamos ser sinceros. Porém, eu, por exemplo, sempre gostei muito de música, então eu cantava as músicas que eu ouvia. Então tudo isso também me ajudava já na minha pronúncia, ajudava nos meus músculos, para poder falar inglês de uma forma melhor. Então, eu já vi muita gente falando que inglês com música é muito bom. Se a pessoa acha que vai ser bom isso pra ela, faça. Se ela acha que ela tem que ir num aplicativo para ter uma conversa, faça. Se a pessoa tem condições financeiras para pagar um professor particular, faça. Porque tudo aquilo que for acrescentar é melhor do que não fazer nada. Sim.
E eu gostei muito, eu quis dar essa dica que realmente funcionou pra ti, porque exatamente como tu falando, é custo zero. Sim. É custo zero, é constrangimento zero, né? É ansiedade Vai na zero. frente do espelho. Então, tu vai sozinho, simplesmente assim, ó, vou falar Sim, sozinho, aham. né? E tu sabe que isso vai te ajudar, né? Então, por isso que eu achei importante a gente dar essa dica. Tem outras milhares de dicas, como tu falou, né? Essa do roteiro aí é bem interessante. Eu li o roteiro do Léo, tá? Ele Sim. mandou. São frases pra te... Tem os pontos, assim, frases pra te começar uma conversa, frases pra quando a conversa travou, frases pra te pedir pra trocar de assunto. Então, ele separou tudo, assim, é bem interessante, né? Mas, como disse, isso aí é pra ele sair conversando com outras pessoas, né? Então, eu achei importante isso e agradeço a tua dica, né? A tua disponibilidade de vir aqui contar, né? Pra ver que é um fato real que aconteceu contigo e não aquele que tá inventando uma técnica aqui, né? Que nunca foi testada. E realmente tu fala bem, tu me corrige, né? Então tu sabe, tu consegue distinguir, né? Tu consegue ver a gramática, tu consegue tudo isso. E tu nunca pagou uma aula, né? Verdade. Isso aí eu acho importante passar pro pessoal. E eu te agradeço, então, mais uma vez, ter vindo aqui contar outro segredo seu. Eu fico muito agradecida de poder vir aqui compartilhar também, de poder ser convidada por você para poder vir aqui. Fico muito agradecida. E eu gostei que quando tu disse assim, é bom que eu aceito o convite porque eu tô meio desanimada, isso vai me animar. Assim, Isso aí me deixa tão feliz, sabe? Sim. Então tá bom, o canal, o grupo, os vídeos estão levantando morto aí. Não, olha, gente, sério, se eu tivesse conhecido o canal da Kelly e tivesse um grupo desse, quando eu tava começando, eu tinha voado muito mais cedo. Então tá, agradeço novamente. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado dos comentários da Ana. Podem largar as perguntas aqui, que ela vai compartilhar a experiência. Se vocês querem saber desses outros aplicativos também, desses roteiros, bota aqui que o pessoal tá sempre nos comentários, eles respondem, né, Ana? Senhora. Então tá, beijo pra vocês e até semana que vem. E até um próximo quadro aí. Vamos ver o que a gente vai falar no próximo Tell Me a Secret. Se você tem um segredo, venha contar pra gente, né, Ana? Pode vir, pode mandar. Beijo e tchau. Beijo, tchau.